Ocorreu o cessar-fogo entre Israel e o mundo árabe. Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo para encerrar 15 meses de guerra, quase aí 1 ano e meio de guerra, em Gaza, conforme foi anunciado nesta quarta-feira, dia 15/1 de 2025. O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Hamad Al Thani, disse que o acordo entraria em vigor no domingo, dia 19/1 de 2025, mas desde que seja aprovado pelo gabinete israelense. O Catar mediou o acordo. A guerra começou quando o grupo armado palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza. Desde então, Israel iniciou uma ofensiva em Gaza que deixou mais de 46 mil palestinos mortos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o acordo interromperia os combates em Gaza e aumentaria a resistência humanitária, muito necessária aos civis palestinos, e reuniria os reféns com suas famílias após mais de 15 meses em cativeiro. Chegar a esse ponto levou meses de negociações indiretas meticulosas, principalmente porque Israel e Hamas desconfiam completamente um do outro. Hamas queria um fim completo para a guerra, antes de libertar os reféns, algo que era inaceitável para Israel. O cessar-fogo irá efetivamente pausar a guerra enquanto seus termos são executados. No entanto, não está claro se isso significará que a guerra acabou para sempre. Um dos principais objetivos da ofensiva israelense tem sido destruir as capacidades militares e o poder político do Hamas. Embora Israel tenha atacado o grupo severamente, o Hamas ainda tem alguma capacidade de operar e se reagrupar. A libertação de reféns e prisioneiros, como se dará isso? Também não está claro quais os reféns estão vivos ou mortos, ou se o Hamas sabe o paradeiro de todos, mas por sua vez, o Hamas exigiu a libertação de alguns prisioneiros que Israel diz que não soltará. Acredita-se que isso inclua aqueles envolvidos nos ataques de 7 de outubro. Também não se sabe se Israel concordará em sair da zona tampão até a data específica ou se sua presença lá terá tempo indeterminado. Qualquer cessar-fogo provavelmente será frágil. Os acordos entre Israel e o Hamas, que interromperam conflitos anteriores, foram abalados por escaramuças e acabaram rompidos. O cronograma e a complexidade do cessar-fogo atual indicam que até mesmo um pequeno incidente pode se transformar em uma grande ameaça à paz. Para que você possa entender como se funcionará o cessar-fogo. Espera-se que o cessar-fogo aconteça em 3 etapas. Embora ambos os lados tenham até agora concordado com ele, o Gabinete de Segurança e o governo de Israel ainda precisarão aprovar o acordo antes que ele possa ser implementado. A fase número 1, que é a soltura de reféns e prisioneiros, referindo-se ao acordo, o porta-voz do governo israelense, David Manser, disse que 33 reféns, que devem ser mulheres, incluindo soldados e crianças, idosos, doentes e feridos, seriam trocados por prisioneiros palestinos. 3 reféns seriam libertados imediatamente, disse um funcionário palestino da BBC, e o restante da troca ocorreria ao longo de 6 semanas. Durante essa fase, as tropas israelenses começariam a se retirar das áreas povoadas em Gaza, mas não se sabe o quanto tempo isso se levará. Israel também permitiria que as pessoas que precisam se deslocar para o sul de Gaza começassem a retornar para o norte.
Quase todos os 2,3 milhões de habitantes de Gaza tiveram que deixar suas casas por causa de ordem de evacuação israelense e combates no solo. O primeiro-ministro do Catar confirmou que serão intensificadas entregas de ajuda humanitária para todas as partes de Gaza, bem como a reconstrução de hospitais. A quantidade exata de ajuda a ser enviada é outro detalhe que ainda precisa ser confirmado. Uma autoridade palestina disse que as negociações detalhadas para o segundo e terceiro estágio do acordo começariam no dia 16º dia do cessar-fogo. Se, quando e as tropas israelenses deixarão o corredor Filadélfia na fronteira com o Egito ainda precisa ser acordado. A fase 2, existem mais libertações. Os detalhes da fase 2 e 3 serão encaminhados durante a implementação da fase 1, disse o primeiro-ministro do Catar. A fase 2 envolve negociar um fim permanente da guerra, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma entrevista coletiva para anunciar o acordo. Se as negociações durarem mais de 6 semanas, o cessar-fogo continuará, disse Biden. Acredita-se que os reféns, homens restantes, soldados e civis serão libertados em troca de mais prisioneiros palestinos. Israel disse que concordou em libertar centenas de prisioneiros palestinos, enquanto uma autoridade palestina falou em mais de 1.000. Cerca de 190 presos palestinos estão cumprindo penas de 15 anos ou mais. Uma autoridade israelense disse a uma rede jornalística que os condenados por assassinato não seriam libertados na Cisjordânia ocupada. Também haveria uma retirada total das tropas israelenses de Gaza e o início de uma calma sustentável. Isso foi definido por propostas anteriores como uma sensação permanente de operações militares e ofensivas. A fase 3 seria a reconstrução de Gaza. O terceiro e último estágio envolverá a reconstrução de Gaza, algo que pode levar anos. O presidente Biden disse que nessa fase os palestinos que precisariam migrar poderão retornar às suas localidades em todas as áreas de Gaza. Os restos mortais dos reféns que faleceram também retornarão às suas famílias, disse ele. Como o acordo deverá ser aplicado? O gabinete israelense ainda precisa aprovar o acordo em uma votação. No entanto, é esperado que ele o faça, apesar das objeções de alguns membros da direita radical que fazem parte do governo. Questionado sobre quanta confiança tem de que o acordo progredirá além da fase de Mohammad Bayadub-Hamad Al-Thani, disse que os negociadores têm fé, mas tudo depende das partes envolvidas. Esperamos que as partes cumpram o acordo, declarou o mesmo. Questionado sobre quais mecanismos estão em vigor para garantir que ambos os lados cumpram o que foi negociado, ele disse que 3 países, Estados Unidos, Egito e Catar, monitorariam a implementação dos acordos. Então, esperamos que as partes se entendam, cumpram os seus acordos. Sabemos que Deus está governando todo o globo terráqueo e sabemos que Deus tem o controle de tudo. É Ele que controla tudo para cumprir todos os seus planos e os seus propósitos. Então, fiquemos atentos. Nós que procuramos entender as profecias, a palavra de Deus, fiquemos atentos a tudo que acontecerá durante essas semanas, né, esses dias que se declararam como um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Que Deus abençoe a todas essas notícias que temos sobre o cessar-fogo da guerra por algum momento e traremos algumas mais informações aqui neste canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e oremos pelo Oriente Médio. Deus abençoe em nome de Jesus.